Ô, pessoal, então, boa noite. Estamos aqui juntos de novo para mais uma sessão de medicina de emergência e da clínica, promovida aí pela Abramed. Hoje a gente vai ter um dia que o Odilon está albergando esse encontro de hoje. A gente vai ter essa nossa parceria bem demonstrada aqui hoje, que é a residente que vai apresentar é a Flávia, que é residente do HC, e o Caio, que é nosso preceptor do HC, apesar de que, né, do HC, da FEMIG, foi, né, residente no HC, hoje é staff da FEMIG do Odilon, estão mostrando bem que a gente é uma comunidade que compartilha bem o nosso cotidiano, né? Então, eu vou deixar para o Caio se apresentar e falar um pouquinho do que a gente vai ter hoje, né? Bem-vindos a todos. Caio. Muito obrigado, Léo. Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui falando para colegas residentes, colegas emergencistas, colegas atuantes em emergência, sobre um tema que a gente gosta tanto na nossa prática do dia a dia. Essa aula nasceu de uma forma inesperada, nasceu de um texto que eu resolvi escrever um dia, após ver o pessoal chegando da residência, a maioria vem dos hospitais, já com uma base, uma noção de ultrassom point of care, só que eu vendo muitas coisas que eu também fazia errada no meu aprendizado. Aí acabei sendo motivado a escrever um pequeno texto, que caiu no gosto aí do Léo, que fez várias boas sugestões, e a gente transformou isso numa aula. Foi muito divertido fazer essa aula, principalmente com a Flávia, que é R3 de emergência, também, naturalmente, apaixonada por ultrassom beira-leito. E nós vamos tentar explicar o porquê dessa paixão, quais são os riscos, os problemas, e onde foi que eu errei no início do meu aprendizado, que eu gostaria de ter assistido essa aula de hoje. Tá certo? Meu nome é Caio, então, eu sou médico emergencista formado pelo HC-UFMG. Desde o meu R2, o Léo me agraciou com a confiança de plantões na residência, na emergência do Odilon. Atualmente, eu sou efetivo do Odilon, preceptor, trabalho na toxicologia do João 23 e no aeromédico de Belo Horizonte. Então, aqui é um tema que a gente gosta muito. A aula foi feita simultaneamente por mim, pela doutora Flávia. Vou deixar ela se apresentar aí e a gente vai começar. E muito obrigado a todos. Espero que seja uma noite enriquecedora e inspiradora. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia. Eu sou residente do terceiro ano da Medicina de Emergência do HC. No momento, estou rodando no estágio da emergência do Odilon. E eu e o Caio, semana passada, o Caio me fez esse convite e eu prontamente aceitei, porque realmente POX é um aprendizado diário, né? Acho que a gente nunca vai ter o conhecimento pleno do POX, então tudo que a gente puder agregar no nosso conhecimento, eu acho que vale muito a pena. A gente escolheu o título, na realidade, o título já havia sido escolhido, né, quando o Caio confeccionou o artigo, e aí a gente fez algumas adaptações e o título ficou como sendo os 10 mandamentos no aprendizado do POX. Eu espero que vocês aproveitem bastante. E nós vamos, mais ou menos isso que o Caio disse, a gente não está aqui para ensinar tudo do POX, mas a gente quer falar os principais erros que a gente cometia e que a gente vê cada dia mais as pessoas cometendo. E aí a gente quer passar para vocês de uma forma mais fácil, né, do que foi para a gente no início. Caio, tá aí? Estou aqui, sim. Ah, ok. Só um minutinho. Okay. Abrindo aqui meu roteiro, que eu fiz até um handbook aqui. Bom, ótimo. Bom, então, começando aqui, eu já dei um pontapé inicial, o que motivou essa aula e qual é o objetivo aqui. O objetivo meu e da Flávia aqui hoje não vai ser especificar e fazer um pequeno treinamento teórico de ultrassom beira-leito, não. Primeiro, o que a gente mais vê que o pessoal chega com dúvidas, tentar sanar essa ideia geral
dessa modalidade nova, que pode parecer que é um exame complementar, falar das particularidades do ultrassom, que é uma coisa que a gente vejo o pessoal que pula essa parte no aprendizado, já quer passar para aplicação prática mesmo, a sistematização do atendimento e os principais erros que a gente teve no aprendizado aí. Deixa eu só fechar o microfone aqui. Beleza, pode passar, Flávio. Bom, então a gente dividiu assim de uma forma criativa e com bom humor aí, dividimos em 10 mandamentos, de uma forma para ficar uma coisa mais dinâmica. Então, acho que assim, do básico ao avançado. Primeiro, usarás o POCUS como POCUS, né? Como ele deve ser, que nada mais do que extensão do nosso exame físico. Pode passar. Bom, aqui é um artigo que trouxe exatamente isso à tona, que acrescentou-se à emergência um quinto pilar do nosso exame físico, palpação, percussão, ausculta e insonação. Esse artigo ele fala do JAMA, um artigo conceituado, muito bem explicado, recomendo aí todo mundo baixar, eu posso compartilhar para quem quiser. Deixa eu só fechar meu áudio aqui. Está dando um eco aqui, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você está com 2 dispositivos abertos? Você está com 2 dispositivos abertos, é isso. Tem o Caio Noveiro e o Caio. Estão me escutando bem, pessoal? Sim. Então, sim, perdão. Agora resolvido aqui. Então, o que esse artigo fala? Ele dá uma ideia do POCUS como uma ferramenta de exame de complementação do exame físico, uma ferramenta qualitativa, que eu vou responder perguntas objetivas, certo? Como deve ser. Diferente do exame do radiologista, que nós vamos falar aqui, mas aqui eu não passo ultrassom num paciente grave. Eu complemento o meu exame físico, eu ajudo a corroborar hipóteses que eu lancei, eu ajudo a reforçar probabilidades. Esse aqui eu acho que é o grande interessante desse artigo que nós vamos destrinchar aqui mais para frente. Pode passar, Flávio. Então, muito se falou sobre isso, de 20 anos para cá no Brasil, teve um boom de artigos falando sobre ultrassom beira-leito, tanto questionando, quanto validando, quanto trazendo evidência para ser inquestionável o seu escopo na emergência. Já faz parte intrínseca uma emergência ter ultrassom. Quem estuda, quem gosta de atuar nessa área, está sempre buscando, pedindo para ter essa ferramenta, e a gente vê que muitos colegas já vêm com uma base muito boa disso aqui, tá bom? Bom, então, já que a extensão do exame físico, ele é diferente do exame complementar. O exame complementar, eu quero avaliações quantitativas, seja um ecocardiograma para quantificar a fração de ejeção, para quantificar medidas, estruturas, e aqui no POCUS não. No POCUS eu vou ter uma avaliação qualitativa, bom, ruim, presente, ausente, é o momento complementar e visual do exame físico. Eu vou reforçar probabilidades. Diferente do ultrassom do radiologista. O POCUS não exclui o exame do radiologista. Eu não vou deixar de pedir um exame complementar, porque eu fiz ultrassom no meu paciente. Inclusive, esse é um erro comum. A gente... Pode passar mais um? Confiarmos no nosso exame físico, no nosso ultrassom complementar, e deixar de elaborar hipóteses, deixar de pedir exames complementares quando indicados, saber o papel de cada um. Basicamente, o paciente grave, necessitando de cuidados imediatos, necessitando de terapêutica apropriada, avançada e rápida, que eu não tenho tempo, é o melhor cenário para o POCUS me ajudar a uma tomada de decisão com mais segurança.
com mais assertividade, ou seja, eu vou ter um dado a mais, um dado visual. Não tem coisa melhor, né? Agora, o paciente que eu tenho tempo para iniciar uma terapêutica mais agressiva, mais avançada, eu vou elaborar hipóteses, ou seja, minha probabilidade pré-teste de determinada coisa vai ser autossuspeição, o POCUS vai reforçar isso, e eu vou pedir exame complementar para ter uma assertividade de tratamento e minimizar erro nesse tratamento desse paciente. Deixa eu passar. Então, é o raciocínio clínico, pura e simplesmente, claro que com o mindset do emergencista, né, excluindo causas mais graves, mais potencialmente fatais, das menos graves, reforçando probabilidades. Isso entra na intuição aqui, a experiência, a expertise do examinador, do profissional, do médico emergencista, elabora hipóteses com diagnósticos sindrômicos. Ninguém é o Dr. House para chegar um paciente grave, eu já querer bater o martelo, ele tem isso, pronto. Não. Como todo mundo sabe aí, na emergência, primeiro a gente estabiliza, primeiro a gente trata, baseado em diagnósticos sindrômicos, certo? A partir da estabilização do paciente, a gente ganha tempo. Esse é o primeiro raciocínio do paciente grave. E para esse ganhar tempo ser com o mínimo de erro possível, o mínimo de heterogeneia, o ultrassom entra aqui como uma luva. Esse artigo fala muito bem disso, que ele fala sobre a diferença entre sair fazendo ultrassom sem protocolo, sem ideia do que está acontecendo, sem reforçar probabilidade pré-teste, com fazer um POCUS dirigido para aquelas especificidades que eu estou pensando nesse paciente, que faz toda a diferença. Vou dar um exemplo, então. Imagina um paciente, é um caso real, que vem à emergência com uma dor abdominal súbita, de forte intensidade, aquele paciente que não precisa nem passar na triagem, vai direto para a vermelha, dispneia, com pele fria, sudorese, dor comprometendo até o exame físico. Vamos passar o ultrassom. Quando você vai sem critério, sem imaginar o que está acontecendo, sem ter uma hipótese, pelo menos sindrômica diagnóstica, no primeiro achado você já, estou tranquilo. É uma colecistite, né? Estou vendo aqui na imagem da esquerda, fígado, vesícula biliar, tem pedra, é a causa da dor. Vamos, antibiótico, expansão volêmica, pacote sepse, quando na verdade foi um achado simplesmente no exame. O paciente tinha uma dissecção aguda de aorta. A imagem aqui da esquerda, não conseguimos colocar o vídeo aqui, mas uma lâmina de dissecção bem clara aí, mudando totalmente o quadro da paciente, né? Deixa eu passar. A gente não vai conseguir ver. Espera aí, Flávio. O que aconteceu aqui? É o vídeo que eu não consigo ter acesso, que a gente não conseguiu ver. Espera aí, deixa eu tentar abrir aqui. A gente pode tentar ver os vídeos depois, a gente comenta um pouco. Ok. Eu tenho a apresentação aberta aqui, só um segundo. Iniciei a apresentação aqui. Vê se você consegue. Você conseguiu compartilhar? Só um segundo. Compartilhar a tela. Para de compartilhar aí, Flávio. Parei. Compartilhar a tela. A tela? A apresentação? Tá vendo aí, Flávio? Tá carregando ainda. Tá carregando ainda. Foi? Não. Ainda não. Pra Agora mim tá... foi. Agora foi.
Isso. Agora Então, tá vamos lá. certo. Pode ir. Outro caso, então. Mulher, 55 anos, uma apresentação muito parecida. Dispneia intensa, súbita de saturação, crepitação, bem fazendo uma figura de livro aqui, parecendo, né? Relato de pior da dispneia que ela tem de base, chega hipertensa, diaforética, edema generalizado. Fica aqui muito fácil o caminho que eu vou seguir aqui. Eu tenho um diagnóstico sindrômico de um AP hipertensivo, só que existem diferenciais aqui potencialmente fatais, né? O que me ajudaria muito a reforçar esse diagnóstico? Sem dar play no vídeo. O vídeo não apareceu aqui. Não? Não. Depois a gente manda para o pessoal. Tá. O vídeo é nada mais que um coração com a cardiopatia dilatada, uma fração de ejeção reduzida, que encaixa aqui muito bem no diagnóstico sindrômico que eu estou fazendo. Agora, se eu começo por esse caminho, vejo um paciente com um coração visualmente, qualitativamente, com a fração de ejeção preservada, eu já posso pensar que o meu diagnóstico sindrômico não está apropriado, que se eu tomar esse caminho aqui, vou fazer mal para essa paciente, né? Vasodilatando, possível VNI. Então, assim, apareceu essa imagem aqui, casa como uma luva porque eu estou pensando para a paciente, ou seja, a minha probabilidade pré-teste para isso é forte, e isso aqui reforçou bastante. Eu consigo iniciar a terapêutica de uma forma segura, rápida, objetiva, com muita chance de dar tudo certo. Apareceu aí, né? Uhum. Beleza. Então, aqui, um primeiro erro comum dessa parte do POCUS como extensão do exame físico é não se familiarizar com o normal. Ou seja, quando você não está familiarizado com uma imagem normal, ver isso aqui pode parecer normal, né? Um ventrículo maior do que o outro, aqui é uma imagem, um 4 câmaras cardíaco. Só que, na verdade, quando você não consegue diferenciar VD, VE, você consegue deixar passar desapercebido um VD dilatado, hipocinético, um possível TEP aí de alto risco. Então, assim, uma coisa que eu fazia muito no início da minha residência paciente, já sei o que ele tem, porque é um paciente que eu chego lá na emergência, ele já está internado, eu refaço o exame dele já pensando naquela hipótese antes. Então, eu vou me familiarizando mesmo com tendo imagens aparentemente normais desse paciente. O nosso segundo mandamento, a gente fala um pouco sobre as particularidades do ultrassom, as particularidades básicas do ultrassom. Pode passar, Caio? Isso. E a gente colocou essa imagem para ilustrar de que se o básico ele não for bem feito, o avançado também não fará diferença nesse caso. E aí, a gente enumerou uma série de coisas que a gente observa, eu já observava antes na minha, pode voltar, no início, né, do meu aprendizado, e hoje eu observo que algumas pessoas, né, alguns padrões que a gente acaba reverberando. Então, uma coisa que é muito importante e que a maioria das pessoas acaba deixando de lado é sobre, primeiramente, o posicionamento do examinador. Né? Muitas vezes a gente quer colocar o paciente de um lado, o ultrassom do outro, quer se colocar num local que não é adequado e acaba perdendo um pouco da qualidade do seu exame, porque você acaba se cansando um pouco mais rápido, se você não tiver um posicionamento adequado. Outra coisa que a gente erra muito no início é de não saber as características de cada transdutor. A gente não sabe qual a característica daquele órgão, naquele transdutor, porque, por exemplo, na avaliação pulmonar, a gente consegue fazer uma boa avaliação pulmonar com probo convexo e com probo linear. Só que cada um deles vai gerar uma imagem diferente e você procura alterações diferentes.
de acordo com o probe. Outra coisa, o manejo correto do probe, né? No próximo slide a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas isso é muito importante, você ter ideia de como fazer as movimentações. Outra coisa, falando em movimentação também, a gente tem sempre a tendência de manter o probe fixo, né? Quero ver essa imagem, vou manter meu probe fixo. Sendo que quando a gente faz a varredura, né, que a gente chama varredura em folha de papel, a gente acaba tendo uma visualização muito maior dos campos, né, do campo que a gente está avaliando, facilitando, assim, muitas vezes, o diagnóstico. Às vezes, naquele ponto específico não tem, mas se você jogar um pouquinho mais para frente, você consegue ver uma consolidação, você consegue ver um ponto pulmonar. Outra coisa que é muito importante é a gente ter ideia do que você vai buscar em cada estrutura, né? No pulmão, o que eu vou buscar? O padrão de linha A, padrão de linha B, padrão de linha C. Conhecer bem as janelas que você vai estudar, principalmente as janelas ecocardiográficas, e a gente faz um apelo especial às janelas ecocardiográficas, é que muitas vezes você conhece poucas das janelas cardíacas do eco, e você, em determinada janela, por exemplo, às vezes a janela que você conhece, eu conheço só a subtifoide, só que a subtifoide daquele paciente não gera uma imagem de tanta qualidade, então é muito importante que você conheça todas as técnicas. E, por último, é importante a gente reconhecer as anormalidades, né, de cada órgão. Então, a gente reconhece o que tem de normal, e é importante a gente também conhecer os padrões de anormalidade. Pode passar, Caio, por favor. Um erro muito comum que na verdade são 3 erros, né, juntos, que a gente decidiu agrupar. Primeiro, a gente colocar muito gel, muita força e pouco apoio. O jeito mais correto de você segurar o probe é o primeiro jeito, que é o jeito em caneta. Por quê? Você apoia, você segura bem o seu probe, você consegue fazer os movimentos de báscula adequados, você consegue mudar, por exemplo, subir um espaço intercostal, descer um espaço intercostal, e além disso, você apoia a sua mão no tórax, na estrutura, na pele do paciente, o que facilita a sua movimentação. Você não perde aquela imagem, porque às vezes você custa fazer uma imagem, o paciente respira, você está com a mão fora do paciente e aquela imagem se perde. Então, assim, da mesma forma, né, com a questão de colocar muita força e colocar muito gel. Outro erro muito comum é o ajuste, pode passar, Caio, é o ajuste do brilho. Muitos cursos, né, talvez quem já fez curso de ultrassom, os palestrantes, eles geralmente falam muito sobre isso, né? Que uma mão fica no probe, apoiada no paciente, e a outra mão fica nos comandos, para você fazer os ajustes de profundidade, ajuste de brilho. Por quê? Igual nesse caso, é nítido, né? A gente está fazendo uma janela em que, inicialmente, devido ao mau ajuste do brilho, a gente acaba perdendo um líquido livre. Sendo que quando a gente faz o ajuste desse brilho, a gente vê de forma bem nítida o acúmulo de líquido atrás da estrutura. Pode passar. Outra coisa que é muito importante, na realidade, existem vários artefatos, né? E a gente escolheu um que é uma coisa que realmente o Caio comentou hoje mais cedo, assim, na hora que a gente estava repassando tudo, e realmente é uma grande verdade. Igual, por exemplo, muitas vezes as pessoas... A gente está nessa imagem, né? A gente tem o fígado, a gente tem a vesícula biliar, e muitas vezes a gente passa por essa imagem e a gente tem a impressão de que isso é líquido livre na cavidade, a gente já assusta, já emociona. Só que, se vocês forem parar para ver, a gente consegue ver uma imagem mais clara atrás da vesícula, que a gente chama de reforço acústico posterior. O reforço acústico posterior, ele é muito comum nas situações em que você tem um líquido acumulado, mas dentro de uma estrutura cística. Que é o que a gente pode notar aí. E no líquido livre, a gente não tem
essa percepção do reforço acústico posterior. Pode passar. Já atendi casos de trauma exatamente assim. Uhum. Fazer um FAST sem técnica adequada, acaba subindo ali mais anteriorizado, linha axilar anterior, líquido livre. Na verdade, é vesícula. E é bem distinguível pelo reforço acústico que ajuda a gente aí, que líquido livre não faz. Isso. Outra coisa que também é muito comum é a gente não fazer o ajuste da profundidade. Nesse caso, na imagem da direita, a gente pode ver que é a mesma imagem do mesmo paciente. Nessa segunda imagem, né, que é a imagem da direita, a gente percebe que a profundidade está em 10 centímetros. E nessa profundidade, a gente não consegue perceber a presença de líquido livre. Quando a gente aumenta um pouco mais a profundidade, faz alguns ajustes de brilho, a gente observa a presença de líquido livre à esquerda da imagem. Pode passar? Isso. E aí, como eu já disse, é muito importante a gente conhecer as janelas dos órgãos, sendo uma muito interessante, as janelas ecocardiográficas, né? Que é aquilo que eu falei. Muitas vezes o paciente não tem uma paraesternal eixo longo boa, mas ele tem uma apical boa. E aí é muito importante também, pode passar, Caio, a gente ter uma ideia do que a gente está procurando nesses pacientes, né? Nessa janela, na verdade. A gente está procurando um derrame pericárdico, a gente está querendo fazer uma relação VD-VE, e a gente, na maioria das vezes, a gente quer avaliar também uma função global da contratilidade cardíaca. Claro, né, que é aquilo que o Caio falou, a gente não vai presumir que o paciente tem uma fração de ejeção reduzida, vai tomar aquilo como verdade e não vai pedir um eco formal. Não, a gente precisa ter um eco formal. Mas, às vezes, aquilo vai guiar as nossas próximas condutas. A gente ter só uma ideia se o paciente tem ou não uma fração de ejeção preservada. Pode passar. Só complementando, o básico faz muita diferença, pessoal. Conhecer técnicas básicas do próprio aparelho, direcionamento do seu probe, do marcador do probe, marcador da tela, esse referenciamento faz muita diferença, especialmente quando você está com um paciente grave que você não tem como pedir um exame complementar, você tem uma hipótese, você está pensando, por exemplo, numa clínica de TEP, tem alta suspeição, paciente muito instável, imagem cardíaca vai te ajudar, vai te dar sinais indiretos de uma sobrecarga aguda de câmara direita. Agora, se você desconhecer a técnica, fica muito fácil emocionar, perder a calma, confundir ventrículo esquerdo com direito. Então, aqui, os marcadores, a técnica faz muita diferença para conduzir, ter segurança para tomar medidas agressivas no tratamento desse paciente. Estou falando de uma possível trombólise em sala de emergência. Então, o básico faz muita diferença. Outro mandamento, então. Vamos lá, vamos animar aí. Aqui uma imagem que emociona muito. O residente, o colega da emergência, querer presumir a volemia de um paciente pela imagem de veia cava. Então, fazendo uma avaliação crítica da veia cava. O que a gente acha que pode pensar? A gente acha que pode fazer correlações da volemia do paciente com imagem de veia cava. A veia cava caiu como uma luva para a avaliação do paciente crítico, que, na minha opinião, avaliar a volemia de um paciente, eu acho que é uma das coisas mais difíceis em se tratando de exame clínico, principalmente no paciente estável. Então, no passado, pensou-se muito que poderia ser feito com pressão venosa central, com leg raising, correlacionando com um paciente que eu estou pensando em dar fluidos, com medidas mais invasivas, com Swan Guns. Tudo foi caindo em desuso. Os invasivos, porque era um mundo de informações e cada médico tomava uma conduta entre soro, inotrópicos, enfim. Não tinha nada muito palpável, não tinha nada fácil e visual. E aí a imagem da veia cava emocionou muito, né? Bom, o que o pessoal acha que dá para inferir? Uma imagem dessa e falar, aqui eu estou vendo o fígado, uma cava colabante, o paciente está hipovolêmico. Pronto, fácil, simples. Esse aqui é um autoexame, é um exame meu que eu estava demonstrando durante um curso. Eu estava orientado, bem perfundido, sem sede, na minha opinião, normovolêmica, não estava, então, seco hipovolêmico.
e o curso tinha mais ou menos uns 10, 15 alunos, a maioria com uma imagem semelhante, também sem sede, sem hipovolemia. Então, é o seguinte, vamos desligar essa chave de relacionar imagem de veia cava com a volemia do paciente, porque tem tanta coisa que interfere na avaliação da veia cava, o volume, a volemia é uma delas, existem muitas outras coisas que vão dar uma imagem falseada se a gente querer inferir volemia a partir da imagem veia cava isolada. Bom, então aqui um artigo que eu recomendo todo mundo ler, todo mundo que se propor a trabalhar com ultrassom, que são 10 situações que a imagem da veia cava fica completamente falseada, tem correlação direta. Paciente em ventilação mecânica, impressão positiva, a fisiologia respiratória, a pressão intratorácica muda completamente, o paciente pode ter uma cava engurgitada somente por causa disso e pode estar hipovolêmico, esforço respiratório, o paciente com enfisematoso, com hiperinsuflação e principalmente problemas cardíacos. Qualquer coisa que não está funcionando bem no coração, problemas de válvulas, problemas de contratilidade, problemas de diástole, o que está para trás dele vai ficar repleto, cava, né? Então o paciente pode estar com cava cheia, uma disfunção miocárdica esquerda grave, às vezes súbita, por exemplo, no IAM, e vai gerar uma cava engurgitada sem o paciente estar hipervolêmico. Então, aqui tem várias outras coisas que ele vai descrevendo item por item, um artigo muito interessante. Bom, então a avaliação da volemia do paciente, eu não consigo pela veia cava. O melhor que eu consigo é o seguinte, os extremos. Os extremos vão ajudar a gente unicamente para dar uma segurança em falar assim, esse paciente tem uma cava engurgitada, acho que não vai ser uma boa ideia eu fazer, se eu achar necessário, expansão volêmica para ele, fluidoterapia. Ou o contrário, esse paciente tem uma cava colabante, acho que não haveria maiores problemas, ou seja, acho que não vai ser negativo se eu precisar fazer volume para esse paciente, certo? Agora, falar que um está hipervolêmico, o outro está hipovolêmico, de forma alguma. Você vai cair numa armadilha importante. Só que a coisa é muito mais complexa do que isso. Uma coisa é o paciente que eu sei que vai tolerar volume, esse da cava colabada, né? Esse da foto não. Outra coisa é se o paciente precisa de volume. Aí entra numa discussão bem mais aprofundada que vale uma aula só disso. Resumo, os extremos ajudam a falar quem toleraria volume, a palavra melhor é essa, e quem pode ser que não vai tolerar. Avaliar volemia, o que está caminhando para ultrassom, aí vai ser uma coisa mais, um pouco mais quantitativa, que são um protocolo específico para isso. O que eu estou reproduzindo na tela aqui é o protocolo VEXUS, que ele avalia o grau de congestão venosa de um paciente. Basicamente, o sistema venoso, a partir de um certo grau de congestão, o impulso sistólico começa a se refletir no sistema venoso e ele passa a se comportar como sistema arterial a ultrassom. Mas aí entra numa avaliação um pouco mais quantitativa, que não é nosso escopo na emergência. É só para ilustrar que existe método que não é tão simples quanto botar uma cava. Quando eu comecei a estudar ultrassom, eu fui ensinado a medir veia cava, né? Ou seja, colocar aí o paciente em modo M, que vai fazer um modo de movimento ao longo do tempo, marcar ali 2 centímetros, medir na inspiração, expiração. Completamente errado. Até porque está tudo movimentando com a inspiração para cá e para lá. Se você grava um ponto ali, você vai estar medindo em lugares diferentes a veia cava. Segundo, que não faz sentido medir, porque nossa avaliação é qualitativa. Eu só preciso ver se ela está nos extremos. Se não estiver nos extremos, meu amigo, ela não vai te ajudar em muita coisa, não. Certo? Então, fazer uma avaliação multi-órgãos, aí sim tem um valor melhor para eu predizer quem pode estar hipervolêmico e quem pode estar hipervolêmico. Então, é sempre o tripode, pulmão, veia cava, coração. Certo? Então, a veia cava sofre interferência por pressão coloide osmótico, o paciente, por exemplo, cirrótico, ele é disvolêmico, o intravascular ruim e o extravascular repleto. Arritmias gera interferência nisso, valvulopatias. Então, todas as situações aqui, o paciente pode estar com uma cava cheia, pode estar hipovolêmico e vice-versa.
Então, a colapsilidade da veia cava está relacionada com fluido e responsividade? É um estudo prospectivo, bem resumidamente, comparou que 10% de variação está relacionado com o paciente que toleraria volume, o que não quer dizer que ele precisa de volume. Então, essa variação ficou muito pobre em falar que o paciente é fluido responsivo. O que é fluido responsividade? É o paciente que aumenta o débito quando eu dou volume. E nem sempre o paciente que tolera precisa, na grande maioria, na minoria das vezes, inclusive. Então, para eu presumir que um paciente está hipervolêmico, agora, quando eu junto um padrão B pulmonar, derrame pleural bilateral, uma cava engurgitada, não é dessa foto aqui, uma fração de injeção esquerda, uma cardiopatia dilatada, ascite, edema de meio inferiores, piora da dispneia basal, aí eu consigo ter um pouco mais de assertividade para falar de volemia de um paciente. Isso. O quarto mandamento, nós colocamos, não presumirás pneumotórax na ausência de deslizamento pleural. Pode passar. O deslizamento pleural, ou também conhecido como landsliding, nada mais é do que o encontro entre a pleura visceral e a pleura parietal, que é visto, né, como a gente pode ver nessa imagem toda coloridinha, que é visto como uma linha cintilante, móvel e que está em sincronia com os ciclos respiratórios. Pode passar. Inicialmente, a gente acreditava que a ausência do landslide era condição igual à presença de pneumotórax. Mas com o tempo, a gente observou que outras situações mimetizavam essa ausência do landslide. Por exemplo, a intubação seletiva, paciente que está em apneia, porque ele não faz o movimento da caixa torácica, então você não vai apresentar o deslizamento da pleura. Outra coisa, a pneumonia, a presença de atelectasias ou aderências inflamatórias. E uma coisa que o Caio me atentou também é que é muito difícil, porque assim, a gente consegue formar a gente consegue ver uma imagem bonita, né? Aí, nessa imagem que a gente colocou. A questão é que, às vezes, na prática, além dessas outras hipóteses que a gente pode aventar, a gente tem que observar também que, às vezes, a realização da imagem é uma realização difícil, né? Às vezes você acha que tá ausente o landslide e na hora que você vai fazer um estudo adequado, você vai associar com os dados do paciente, você vai ver que não é muito bem por aí, que você tem que fechar o seu diagnóstico. Pode passar, Caio. Então, o que a gente acaba pensando? A gente observa o deslizamento pleural. Se ele está ausente, a gente entra para uma via desse esquema. Esse esquema, ele é o esquema principal que a gente usa para fazer o diagnóstico das insuficiências respiratórias. Insuficiência respiratória aguda. E nela, a gente pode observar, deixa eu só abrir mais a imagem aqui, que fica mais fácil, porque o meu está tampando aqui. A gente pode observar, se o deslizamento pleural ele está ausente, a gente precisa avaliar qual é o padrão pulmonar que está se formando. Se ele forma um padrão B, a gente pensa um pouco mais em pneumonia. Se ele forma um padrão A, a gente precisa ver se ele tem o lung point, que a gente, né, em português, a gente chama de ponto pulmonar. Se o lung point estiver ausente, a gente já pode associar outros métodos para pensar em outros diagnósticos. Porém, se o ponto pulmonar está presente, a gente pode presumir que o paciente apresenta um pneumotórax. Ou seja, a gente precisa mais do que o deslizamento pleural para a gente falar em pneumotórax. E a gente acaba usando o landslide
mas a presença dele afasta o pneumotórax. Aqui, aí a gente muda para aquela outra parte do diagrama, né? Que é a parte onde não tem deslizamento pleural e a gente tem o lung point. O lung point, a gente pode ver pela imagem, a gente vai achar, aqui é o mesmo pulmão, nessa imagem grande é o mesmo pulmão, em que um ponto a gente tem a presença do sinal da praia, né, que é o pulmão normal, e o lung point seria essa forma de código de barras. Pode passar, Caio. Isso. Só que também existem fatores que mimetizam o lung point, ou seja, mesmo na ausência do deslizamento pleural, mesmo com a presença do lung point, a gente não pode, 100% das vezes, afirmar que o paciente não possui um pneumotórax, porque algumas condições, em algumas condições, a gente pode encontrar o lung point, são elas: a contusão pulmonar sem a presença do pneumotórax, algumas doenças intersticiais pulmonares e as bolhas subpleurais. É muito comum a gente encontrar bolhas subpleurais em pacientes que são DPO-cíticos, pacientes longilíneos e pacientes usuários de vape. E aí essa bolha, ela mimetiza aquele sinal do código de barras. Pode passar, Caio. Bom, então, a gente não consegue aprofundar em nada, mas só para desmistificar verdades absolutas, né, Flávia? Viu o lung point e a gente achava que era certeza que é pneumotórax, não é bem assim, não. Vamos ter um pouco mais de sangue frio aí. Outra coisa também que a gente vê demais, acho que esse aqui é um dos principais pontos aqui. Viu linha B é congestão. Bom, linha B é um artefato. A gente não vê pulmão no ultrassom. O Harrison, Medicina Interna, chegou a citar numa edição de 2005 que o ultrassom é inútil para avaliação pulmonar. E isso foi desmistificado, ele mesmo voltou atrás. O ultrassom é muito útil na avaliação pulmonar, apesar que o pulmão é invisível ao ultrassom, porque o ar é muito mal condutor do som. Só que determinadas patologias, inclusive o fisiológico, geram determinados artefatos, certo? Então, para ser uma linha B verdadeira, nasce na pleura, vai até o final da tela, apaga a linha A, e existem linhas B e linhas B, que podem dar linhas B, certo? E elas têm significados clínicos variáveis. Questão. Várias outras coisas não congestivas dão linhas B. Basicamente, a nossa função na emergência, como nenhuma linha B é patognomônica a nenhuma condição, a gente basicamente tenta separar se o padrão pulmonar é de linhas B congestivas ou não congestivas. Por quê? Porque o padrão de linhas B congestivas tem um jeitão muito específico. O que eu esperaria de um paciente com congestão pulmonar? Primeiro, ser simétrico, né? Ou seja, se ele está congesto, um hemitórax tem que estar mais ou menos parecido com o outro. Se está assimétrico, eu já começo a pensar que não é. É isso que o protocolo Blue fala. Segundo, as linhas B congestivas, elas tendem a ser gravidade dependente, ou seja, um pouco pior em base do que ápice. Quando eu falo pior, são linhas B mais grossas, mais confluentes, mais intensas. Segundo, derrame pleural. Derrame pleural tende a ser mais simétrico, é um padrão de linhas B mais congestivas. Agora, eu vi simetria, vi heterogeneidade, vi que base está melhor do que ápice, ou vi isso aqui, que são consolidação subpleural, essa imagem poicóica aqui subpleural, já fica muito difícil ter um pulmão congestivo. É até possível o paciente estar com congestão pulmonar e uma pneumonia. Só que aqui diminui muito a probabilidade de ser uma linha B congestiva, ver uma imagem dessa aqui. Não sei se uma consolidação subpleural é muito forte o diagnóstico de uma inflamação pleural / infecção.
E a charada é o seguinte: se tem derrame pleural, ficou muito fácil. Por quê? Se tem derrame pleural, em qualquer quantidade que seja, eu vou ter um pulmão atelectasiado em diferentes graus. Existem dois jeitos de um pulmão fechar, ou seja, formar uma atelectasia. Ou é por compressão extrínseca, ou seja, o líquido por fora dele não deixa ele expandir, ou é por compressão intrínseca, ou seja, ele é preenchido por pus, no caso, uma pneumonia. A diferença é que quando ele é preenchido, ele nunca fica completamente fechado. Sempre lá residual no finalzinho do alvéolo, isso aqui, que são broncograma aerodinâmico, que são esses pontos brancos deles nascendo linhas vezes. Atelectasiado por compressão extrínseca, ou seja, somente por líquido, por transudato, ele vai ficar completamente fechado, completamente hepatizado, que a gente chama no POCUS. Não vai ter broncograma aéreo, que aqui é dinâmico, é o que a gente aprendeu no raio-x. Então, se tem derrame, ajuda muito a gente aí. Bom, outro ponto importante, uma coisa que todo mundo não, muitos colegas vêm achando que é fácil fazer, que é o protocolo, o pai do POCUS, que é o IFESH. O IFESH, ele é o pai, eu falo que ele é o pai do POCUS, porque foi o primeiro protocolo que trouxe a metodologia do ultrassom point of care, que é uma avaliação objetiva. Ele não está nem aí para onde é a lesão. Ele quer saber se tem líquido livre abdominal, no caso do IFESH, foi desenhado por trauma. Ele quer saber se tem líquido livre peritoneal, se tem sangue ali, positivo ou negativo. Parece muito fácil, porque é um exame simples, e a sua genialidade está exatamente na simplicidade. Só que para ser bem feito, para ele ter uma sensibilidade adequada para detectar líquido livre, ele tem particularidades. Aqui é um exame que é feito em voo, no paciente vítima de trauma, no pré-hospitalar. Então, ele é o escopo da ideologia point of care, simples, rápido e definidor de conduta, né? Eu posso indicar bloco cirúrgico antes mesmo de chegar no hospital com esse protocolo. Só que se ele não for feito corretamente, eu perco muita sensibilidade. Então, como é que o IFESH ele deve ser? Aqui é um exemplo de um erro muito comum, que eu fiz muito. É achar que espaço de Morrison está de bom tamanho, não tem líquido ali, está negativo. E olha só como é que o Morrison aqui é negativo de fato. Aí eu chego na goteira parietocólica direita, que é o local mais sensível do exame para achar líquido, e acho o líquido livre. Então, tem técnica correta. O Morrison, apesar de ser o mais famoso, não é o espaço mais sensível para achar líquido livre no abdômen. Então, eu vou fazer muito mais do que uma avaliação de líquido peritoneal. Vou fazer uma avaliação circulatória focada no trauma, que a gente também pode falar isso aqui uma aula inteira, que é avaliar se o paciente tem instabilidade por hemorragia nos grandes compartimentos, torácico e abdominal, ou um padrão obstrutivo pericárdico. É mais ou menos isso que o FESH se baseia. Então, o nome é FESH, mas ele não é para ser tão rápido assim. Ele denota um certo tempo, que é muito pouco, que nas grandes referências, profissionais com um dia de treinamento estavam conseguindo fazer em 4 minutos, que é extremamente bem-vindo no paciente instável. Para eu ter um FESH mais sensível, eu preciso de um tempo, né? Então, pode ser que um primeiro exame venha negativo, eu preciso reavaliar. Então, para ser positivo, eu preciso de pelo menos 300 ml em líquido livre. Um erro comum aqui é avaliar com paciente com cabeceira elevada. Cabeceira elevada, o líquido vai escorrer para fundo de saco, eu vou perder a sensibilidade nos quadrantes mais sensíveis, que são os superiores. Bem feito é ser 0 grau, aqui é onde tem mais tendência a acumular líquido. E em vez de uma janela só, no caso aqui a zona 1, eu tenho 3 zonas em cada quadrante. Então, eu faço uma varredura desses quadrantes. Assim, eu aumento muito a sensibilidade, como esse artigo falou aqui. Outro mandamento é estudarás as técnicas do procedimento. Pode passar, Caio, por favor.
Uma coisa que a gente vê com muita frequência, e eu percebia isso em mim, quando eu comecei a ter contato com ultrassom e a fazer procedimentos com ultrassom, é que muitas vezes a gente não tem o domínio ideal da técnica e não tem o domínio ideal do ultrassom. E aí a gente acaba se esquecendo de coisas muito simples. Então, a primeira coisa... Pode passar, tranquilo. A primeira coisa que a gente esquece é de fazer o estudo do local da punção, né? Então, às vezes, você está paramentado, você já colocou você já encapou o seu ultrassom, e aí, na hora que você vai avaliar o local, você tem uma contraindicação absoluta daquele procedimento. Então, a gente precisa sempre fazer o estudo do local que você vai funcionar antes de você estar paramentado, que aí você consegue preparar um outro local adequadamente, forrar a cama, você consegue fazer, né, fazer o ajuste do membro. Outra coisa que também nesse início a gente precisa muito fazer é posicionar o paciente. Porque, além de você fazer o estudo do local da punção, você tem que fazer o estudo macro do local onde você vai puncionar. Muitas vezes, eu já vi pessoas, por exemplo, puncionando região femoral, né, já está paramentado, pede para alguém fazer a degermação do local. Na hora que vai fazer a degermação, observa que o paciente tem uma limitação importante do membro, ou que ele tem uma ferida próxima, ou que já foi tentado puncionar aquele local, ou o paciente tem uma infecção naquele local, que te inutiliza aquele local que vai ser feito, que seria, né, inicialmente feita a punção. E outra coisa que é muito, muito, muito importante é a gente fazer o reconhecimento da estrutura, né? Então, a gente precisa avaliar, por exemplo, vamos supor, você vai pegar um acesso jugular. Você precisa fazer avaliação daquela estrutura, e você precisa, uma coisa que é muito comum a gente observar, é que a gente consegue observar a distância da estrutura, mas a gente não consegue fazer o cálculo dessa linha B, a gente não consegue fazer o que a gente chama da triangulação da imagem. Você tem um transdutor, você vai deixar ele mais próximo da sua estrutura, e você acaba colocando muitas vezes ou a agulha muito longe e você demora a começar a ver ela e acaba ficando nervoso ali naquela punção, e porque você não está vendo a sua agulha. Eu queria ver a minha agulha. Na realidade, você está que é essa distância dessa linha B, né? Aí, que vocês podem ver na imagem. Você está muito distante dela, então você demora ao seu transdutor conseguir captar a presença da agulha. Outra coisa também que é muito importante, também falando sobre essa linha, dessa linha de triangulação, é você chegar muito próximo ao transdutor, chegar com a agulha muito próxima ao transdutor. E aí, corre risco de você perfurar a sua capinha do ultrassom, que é o que protege o paciente, né, da sujidade do probe, e você acaba vendo inicialmente a sua agulha, você consegue ver a sua agulha muito fácil, porém, você perde a visualização da ponta dela. Então, é como se você tivesse fazendo um acesso às cegas, porque você não consegue ver a ponta da sua agulha. Então, você não consegue fazer o cálculo de quanto você tem que introduzir, de qual angulação que você tem que introduzir. Então, isso é muito importante. Geralmente, a gente começa a introduzir a agulha pelo menos 1 centímetro de distância do probe, mas isso vai depender também da angulação que você quer colocar na sua agulha e da profundidade daquela estrutura que você quer avaliar. E uma coisa que é muito importante, que eu não coloquei aqui, mas que estudando para apresentar a aula, eu fui relembrando algumas coisas da minha época, é que quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Então, às vezes, a gente se frustra nas primeiras punções,
Mas a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo. Uma punção, 2, 10, 20, a gente acaba se tornando bom naquilo que a gente faz. Pode passar. Só complementando. Não existe mais essa polêmica de tem que ir sempre guiado, não tem. Gente, o ultrassom é para facilitar a vida nossa, mas a técnica importa muito. Essa triangulação aí, eu pergunto a todo mundo que eu vou auxiliar num procedimento, pouca gente vem com esse conceito pronto. Acha que colocar a imagem na tela ali, você está fazendo um procedimento guiado. Na verdade, você está mais às cegas possível. O que é importante? É conhecer a técnica anatômica, para você ter os marcos anatômicos, é fazer uma imagem bem feita, certo? E a tela do ultrassom, ela é centimetrada a profundidade. A profundidade na tela em centímetros do que você quer, no caso a jugular, é a distância da agulha que você vai entrar antes do probe, para quando tiver a agulha introduzindo, ela vai acertar exatamente onde você marcou no probe, certo? Então, técnica importa. A gente esquece muito de, muitas vezes, olhar o posicionamento do probe, o marcador do probe, o marcador da tela. Se você não tem essa noção, você vai fazer uma imagem espelho. Vai achar que está indo para um lado, está indo para o outro. Aí vai acabar acontecendo o sinal do Lorenzetti no paciente. Você olha para uma jugular, aquele tanto de furinho, né? Parecendo um chuveiro Lorenzetti, é porque aconteceu isso, falta de técnica. Bom, terminando aqui, né? A gente já está próximo do tempo. Um ensinamento importante, que eu só quero aqui fazer uma reflexão. 8º mandamento do POCUS. Não farás RCP em vão. Mas como assim? Não farás teatro. O que os protocolos mandam? Ritmos chocáveis, não chocáveis. Esse manual aqui de alta respeito, ele faz 257 recomendações. Entretanto, apenas 2 têm evidência científica de alta qualidade. Todas as outras são opinião fortemente baseada em especialistas. Recomendo para ritmos não chocáveis. Epinefrina, compressões de alta qualidade, revezando com ventilações e pensar em causas reversíveis. Alguém aqui que já fez a CLS foi ensinado no curso a diagnosticar essas causas reversíveis? Não, eles não entram nisso hora nenhuma no manual. Eles atualmente já estão cedendo para potencial do ultrassom. O mais recente fala que você pode considerar o uso do ultrassom, mas não dá nenhuma especificação técnica. Por exemplo, como é que você vai dar um diagnóstico de tamponamento no paciente que você recebe em PCR? Você vai fazer uma ausculta de bolhas? Você vai ver turgência de jugular? Não tem como. Então, uma ferramenta visual seria muito bem casado aqui para isso. Só que ainda não conseguimos uma evidência robusta que isso mudou desfecho nos pacientes. Então, o protocolo manda aqui você pensar nas causas reversíveis, mas citando aqui Jó 38:11, e eu te disse, até aqui chegarás, mas daqui não passarás mais. Então, a gente tem que ir, papel do emergencista, e além do ACLS, que é um curso que é para a maioria acertar mais do que errar, só que é muito superficial. A gente tem condições, tem treinamento para ir um pouco mais além disso, para fazer o melhor pelo paciente, para não fazer RCP por fazer, para não fazer teatro, para fazer uma coisa com objetivo, com metas. Então entra muito aqui. Vou começar falando do diagnóstico da própria PCR. Citando esse artigo aqui, que um blog de emergência, o Rebel IM, até questionou se a palpação manual deve ser morta, né? Por quê? Um artigo com 137 pacientes, 37 deles não estavam em PCR, o que não se palpava pulso, mas no ultrassom ele tinha contratilidade e abertura de válvulas. Falando em outras palavras, um choque extremo, que não se palpa o pulso. O tratamento para um choque extremo é completamente diferente de compressões e adrenalina numa dose altíssima, em bolos, né? Então, assim, essa diferenciação é importantíssima. O diagnóstico da PCR, né? Porque o tratamento difere muito. Será que a gente não está fazendo compressões para um paciente que está com pulso, mas num choque extremo? Bom, não sei.
Ele mostrou também que a própria duração, as pausas entre compressões, era muito maior na palpação manual, cerca de 11 segundos, e com ultrassom 6 segundos, e no ultrassom Doppler 4 segundos. E achou até uma coisa inesperada: 3 pacientes que estavam em assistolia no monitor, na verdade, estavam com uma fibrilação ventricular fina, que deixaria de ser chocado porque não foi diagnosticada. Videozinho. Então, aqui, o que está acontecendo aqui? Compressões torácicas, o probe já posicionado numa janela subxifoide, terminou o ciclo, parou para checar. Então, tem contratilidade esse miocárdico aqui, certo? Se a ESP é atividade elétrica sem pulso, será que esse paciente aqui realmente está em PCR, tem contratilidade? Será se eu devo investir aqui realmente em epinefrina em dose alta? O que eu devo fazer? Então, cunhou-se o termo pseudo-AESP, que, na verdade, vai acabar virando uma coisa mais moderna aí que vamos citar aqui. Então, quais são as aplicabilidades do ultrassom na PCR? A gente tem um potencial muito grande de melhorar o prognóstico, reduzindo as pausas de checagem. Antes mesmo de falar de etiologia irreversível. Reduzindo a checagem de pulso, ou seja, os tempos que o paciente está sem receber RCP, eu já estou implicando em melhora de prognóstico. Identificar o paciente que, na verdade, não está em parada cardíaca. Identificar e tratar as causas potencialmente reversíveis, né? Um tamponamento, um TEP, um pneumotórax. Eu posso ainda, por cima, confirmar o posicionamento do tubo, porque é muito difícil, se eu precisar entubar o paciente que não expande bem, que é o que eu vou ter indicação de entubar na PCR, como é que eu vou verificar esse tubo? Só pela visualização direta? Ok. Mas aqui eu tenho uma ferramenta que pode auxiliar nisso aí. E no diagnóstico diferencial de linha reta, eu, na minha vivência prática, já diagnostiquei fibrilação ventricular fina com ultrassom, que o tratamento aí sim tem boa evidência, que é choque, né? Seria um paciente que ia ficar ali recebendo adrenalina e compressão, perdendo aí a fase elétrica dessa PCR. E o próprio prognóstico da PCR, que hoje a gente faz com pouco objetividade. Quando é que eu vou parar essa RCP aqui? A gente vai um tempo ali que acha bom. Se você está pensando em parar e ver um coração com contratilidade, isso desanima um pouco de querer interromper. Agora, se já está ali há um tempo e viu um coração completamente parado em vários ciclos repetidos, ou seja, nenhuma contratilidade, fica mais forte a tomada de decisão para interromper essa RCP aqui, que ela está infrutível. Esse artigo aqui, para mostrar que o ultrassom tem seus riscos, ele mostrou que aumentou o tempo entre pausas. Por quê? Porque muito provavelmente, no meio da PCR, o examinador quis lá fazer grandes varreduras, analisar estruturas, e isso foi muito maléfico, porque na PCR aumentou o tempo sem compressão, aumenta a mortalidade. Por isso, então, que a gente precisa ter objetividade. E como é que a gente tem objetividade quando não tem tempo? Protocolo. A gente não deve ser fechado em protocolos, mas alguns ajudam a gente a ganhar tempo. O protocolo CASA, ele nos deu orientações técnicas para como fazer ultrassom na PCR. Quem tem que fazer não é quem está relacionado à liderança, relacionado à via aérea, não. É uma pessoa que seria a parte que vai deixar o probe posicionado, terminou o ciclo, faz a imagem, grava em até, no máximo, 10 segundos. Ou quando a equipe decidir retomar a PCR, a equipe tem que ignorar ele, ou seja, ninguém vai ficar parado para fazer imagem, e ele analisa essa imagem fora do ciclo. E aí tem um potencial, sim, de identificar causas potencialmente reversíveis. Aplicando um protocolo dirigido ao CASA, ele mostrou reduzir os sem compressões no ciclo. Quando a gente está no estado de alto estresse, sob pressão, no caso de uma PCR, a gente não consegue, muitas vezes, nos elevar à ocasião, ou seja, expandir a cabeça para conseguir ter raciocínio ali para identificar a causa.
a gente se rebaixa, vamos dizer assim, ao nosso nível de treinamento. Por isso que treinamento é fundamental. Não indico ninguém sair fazendo ultrassom na PCR sem uma boa simulação, sem uma boa dose de aula, de simulação, de estação prática, para a gente conseguir fazer isso mais harmonizado. Senão vai virar bagunça e você vai ter prejuízo no seu paciente. Exato. E agora a gente já está caminhando para o final, são slides um pouco mais curtos. O 9º mandamento a gente colocou como não presumirá diagnóstico somente como imagem. Na realidade, esse mandamento ele vem para reforçar uma série de outras coisas que a gente já falou, que a gente precisa sempre ter associado a imagem, a história clínica do paciente, o exame clínico do paciente, muitas vezes até mesmo exames complementares. Coloquei um casinho bem rápido, que foi um caso bem semelhante a uma paciente que a gente atendeu na semana passada. O diagnóstico dela era um pouquinho diferente, era uma insuficiência respiratória, mas com um diagnóstico um pouquinho diferente, mas que vale a pena, que as imagens eram bem semelhantes. A gente tem uma paciente feminina, do sexo feminino, de 42 anos, ela tem uma história prévia de uma hipertensão, um diabetes e um quadro de artrose inespecífica. O paciente chega na sala da emergência com um quadro de dispneia. Paciente com frequência respiratória de 40 incursões por minuto, saturando 70% em ar ambiente. O ambiente estava bem caótico, bem difícil de fazer a ausculta, mas o que a gente podia auscultar era a presença de sibilos difusos, que logo depois, quando a gente foi colocar a paciente na maca, ela evoluiu com silêncio respiratório, com silêncio pulmonar. Paciente já com extremidades cianóticas, sudoreica, a gente já colocou um O2 e já iniciamos os bronquidilatadores. Quando estava fazendo isso, uma terceira pessoa pode passar, Caio, foi fazer o POCUS dessa paciente. E aí, no ultrassom pulmonar, a gente observa um padrão de linhas B difusas, sem grandes achados. Além disso, a gente pode observar na janela cardíaca um derrame pericárdico volumoso, sabe? Mas uma cava muito tranquilizadora. Pode passar. Padrão A, Flávio. Isso. Padrão A difuso. O que eu falei? O B, não tem problema não. Desculpa, um padrão A, perdão. Desculpa. E aí, um derrame pericárdico também, mas com um padrão de cava tranquilizador para essa hipótese de um tamponamento cardíaco. E a gente foi, pode passar? A gente foi complementar o exame físico dessa paciente. A gente colocou, a paciente estava normotensa, com uma frequência cardíaca preservada, sem turgência jugular, com extremidades quentes, com pulsos cheios, uma normofonese de bulhas, e aí a gente ficou mais tranquilo. Na verdade, essa paciente da sala, a gente até fez um eco seriado dela, que a gente ficou com bastante receio. Mas a paciente do caso clínico, mas o desfecho foi muito semelhante com a paciente do caso clínico. Após as medidas clínicas para o broncoespasmo, o paciente apresentou uma melhora importante do padrão respiratório e pode receber alta da sala com algumas horas de terapêutica. Então, a gente precisa sempre avaliar a paciente como um todo. É claro que um tamponamento cardíaco é algo muito sério, só que não tinha mais nada do exame clínico da paciente que corroborasse com a presença de um tamponamento cardíaco. Na verdade, ela tinha um derrame pericárdico importante, mas sem repercussão sistêmica. Então, a gente não precisava tomar uma conduta tão imediata com relação a isso. Pode passar. Foi muito legal montar essa aula com a Flávia, porque o caso apareceu caindo como uma luva, né? Uhum. Só exemplificando aqui, era muito fácil emocionar com o exame dessa paciente e dar vontade de sair metendo a agulha no peito dela. A gente está vendo uma paciente que chegou muito grave, muito florida, muito exacerbada. Aí a gente começa a avaliar, não consegue ver dado vital direito, faz uma janela cardíaca, vê derrame, vê até aqui restrição diastólica do VD.
dá vontade de fazer a intervenção? Dá, né? Você está diante de uma paciente crítica. Mas só que a clínica não tem nada a ver com isso aqui, com tamponamento, né? E aí, como é que você... eu não vou falar impossível, mas é muito, muito difícil um derrame pericárdico fazer efeito de tamponamento com uma cava sem padrão obstrutivo, ou seja, uma cava sem estar engurgitada, certo? Porque entra na fisiopatologia do tamponamento. Restrição completa diastólica de câmaras direitas, o que está para trás fica engurgitado. Então, você vê uma cava dessa, é muito tranquilizador. Existe como? Existe. Por exemplo, num paciente vítima de trauma, que teve choque hemorrágico, ele vai ter ali tamponamento com a cava não tão repleta, porque ele está esvaziando a volemia dele enquanto o derrame está lá fazendo efeito de tamponamento. O paciente clínico é completamente diferente. Quando eu comecei na residência, a gente sai fazendo ultrassom de todo mundo, e aí a grande maioria das imagens, para não falar muito todas, de derrame pericárdico, quase nenhuma tinha efeito de tamponamento, certo? A gente emociona quando começa a ver isso, mas tem que ter um alto nível de percepção para não sair fazendo procedimento agressivo aí em quem não deveria. Muito bom esse caso aí, Flávio. Isso. E, por fim, uma coisa que a gente acaba, muitas vezes, não atentando, é para cuidar bem do material de trabalho. Separei algumas recomendações, recomendações do fabricante mesmo. Essas recomendações são da higiene, tanto da lente, né, do 1 e do 2. Então, são das lentes do transdutor e do alojamento do transdutor. Existem outras regras para a higienização do restante desse material, bem como a higienização do ultrassom em si. Eu deixei mais essa parte das lentes do transdutor, que é a parte que a gente tem mais contato diariamente. Isso sempre gera uma dúvida. Então, o que a gente precisa, geralmente, é de um pano úmido e macio, evitar papéis de todas as formas, e utilizar sempre limpadores compatíveis ou lenços próprios. Pode passar. Isso. E aí, as recomendações do fabricante é que seja hipoclorito de sódio, que geralmente é aquela água sanitária, mas numa concentração bem baixa, que é de 0,6%, ou seja, você pega o hipoclorito e dilui. Para a gente é um pouco mais difícil, mas o quaternário, ele pode ser sim utilizado, é uma coisa que a gente sempre tem dúvida, mas o quaternário pode sim ser utilizado, mas ele tem que estar sempre numa diluição de 0,8%. Ele não pode ser o quaternário puro. Já existem soluções de 0,8%. Outra coisa que a gente pode utilizar é o peróxido de hidrogênio e o quaternário mais solução alcoólica, mas o álcool ele não pode exceder 70%, né? Que geralmente é o habitual, pode passar. Isso. Isso. E aí a recomendação é sempre um pano úmido, macio, com movimentos circulares, movimentos suaves, evitar produtos que não são, evitar não utilizar os produtos que não são recomendados, principalmente aqueles produtos que eles chamam de removedores, né? Que são produtos muito abrasivos, porque pode estragar a sonda que a gente está utilizando. De maneira alguma utilizar escova de cirurgião, até mesmo escova de dente. Eu já vi em alguns locais utilizando escovas de dentes antigas. E depois que você faz a limpeza local, você verifica se esses transdutores estão secos. Pode passar? Além disso, né, além da limpeza local, isso aqui é uma imagem ilustrativa que o Caio fez hoje, só que muitas vezes a gente encontra o ultrassom dessa forma, né? O cabo solto, sangue, isso quando não tem sangue no teclado, né? Que é até um pouco mais difícil de limpar, gel, pelo de paciente. Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. É uma coisa que parece, a princípio, boba, mas um instrumento desse de trabalho pode gerar todas essas informações que
que a gente já discutiu aqui, traz benefícios para o paciente, traz benefícios para a gente consegue fazer um diagnóstico muito mais rápido, muito mais fácil, guiar a gente no tratamento, e a gente precisa realmente cuidar do nosso material de trabalho, até porque ele é um material bem caro, então a gente tem que se atentar para isso. Deixar a tampa do ultrassom sempre fechada, adaptar os cabos nos locais adequados, manter ele sempre fora do caminho. Muitas vezes a gente encontra lá na UPA, fica o carrinho da PCR e logo à frente o ultrassom. Isso é uma coisa péssima, né? Porque na hora que você for pegar o carrinho, chegar uma parada, se for pegar o carrinho ou precisar de abrir o carrinho por algum outro motivo, o ultrassom tá lá e o ultrassom provavelmente vai ser atropelado pelo carrinho de emergência. Então, a gente tem que tomar cuidado. Outra coisa, manter o ultrassom sempre com bateria, não necessariamente ligado na tomada, mas ele sempre com bateria, porque pode ser que chegue uma PCR, a PCR está longe da tomada, você vai fazer o ultrassom no paciente ali, você perde um tempo colocando ele para carregar, né? A gente só tem, acaba que a gente, é igual aquilo que o Caio falou, a gente tem um tempo curto para fazer um diagnóstico, a gente não pode ficar fazendo um teatro ali, né? A gente quer fazer o diagnóstico dos nossos pacientes, então manter ele sempre com bateria. E uma coisa que é muito importante, a gente inclusive a gente está com o probe da UPA, probe cardíaco da UPA, estragado exatamente por causa disso, porque ele foi, né, a gente supõe que foi isso, na verdade, né? Ele entrou em contato com uma superfície rígida, assim, numa velocidade um pouco elevada. Então, ele acabou quebrando os cristais. Quê? Vulgo caiu no chão. Bateu na parede, caiu no chão. E aí, nós perdemos um probe que é importante para a gente. Quê? Eu fico o dia inteiro falando e morro de ódio, que eu ilustrei bem com essa imagem. É o cabo arrastando no chão. O cabo arrastando no chão. A rodinha passa. O cabo estraga, simples. Uhum. O cabo, um probe desse completo é quase o preço do aparelho. Uhum. Então, não dá para admitir uma imagem dessa. O aparelho vai para outro setor, ou até mesmo lá com a gente mesmo já recebemos muito assim, acontece isso. Isso não pode acontecer, tá bom? Exato. É um bem muito precioso que a gente tem na emergência. Isso. E agora, para finalizar, só o take-home points mesmo, só para a gente reforçar, a aula é um pouco grande, mas a gente tentou sintetizar ao máximo aquilo que a gente julgou mais importante, sabe? Então, a primeira coisa é a gente ter o conhecimento básico, tanto do ultrassom quanto das estruturas que a gente quer avaliar, estudar as técnicas adequadas, fazer a varredura das imagens, não deixar só num ponto fixo, aprender a reconhecer os padrões, tanto de normalidade quanto de anormalidades, associar sempre com a clínica do paciente, o exame físico e os exames complementares, quando estiverem disponíveis, fazer uma interpretação do conjunto de dados que você tem, não fazer inferências, porque, eu acho que é isso. Não, tenta ser o mais fiel àqueles achados que você tem, tentar seguir os protocolos sempre por completo, treinar os protocolos, né, como o Caio disse, treinar bastante antes de entrar numa PCR, só passar um ultrassom ali da sua cabeça, e cuidar bem do material de trabalho. Acho que é isso. Que tem alguma coisa a complementar, Caio? Tem, né? Várias. Vamos abrir aí para quem quiser falar de algum dos itens aí, algum que chamou atenção. As referências a gente colocou na maioria dos slides, mas a gente tem todas aqui, só pedir por e-mail que a gente reencaminha. Acho que cumprimos nosso objetivo aí. A Flávia agradecer que, mesmo atarefada aí com obrigações da residência, se dispôs prontamente a essa empreitada aí. Muito obrigado, Flávia. Obrigado, Léo. Obrigado aí, comunidade Abramed e residência de emergência do Odilon. Eu aqui preciso agradecer
ao Caio pelo convite. É sempre um prazer poder ter contato né, com a equipe da emergência. É sempre uma honra poder participar dessas aulas. É sempre uma honra poder aprender também com quem sabe mais, com quem tem mais experiência. Foi um prazer muito grande fazer essa aula. Eu aprendi, com certeza, aprendi inúmeras coisas que eu desconhecia, e assim foi muito bom ter essa orientação e deixar aberto aí para perguntas. Muito bem. Vamos compartilhar a tela. Só, né, agora, né, ultrapassando um pouquinho o tempo, quem fica à vontade, né, para quem quiser já deixar a sessão, né, já cumprimos aqui a nossa obrigação, e quem quiser ficar, acho que a turma aqui está disposta a continuar conversando, para quem participou até agora. Quem for participar, abre a imagem, né, para a gente participar aqui na galeria. Pessoal, eu queria tirar uma dúvida sobre os cuidados mesmo com o ultrassom. De onde eu venho, assim, onde eu aprendi poucos e tudo mais, que foi lá em Barbacena, a gente tinha o costume de lavar com água mesmo o probe. Pode. Vocês viram sobre isso? Pode sim. Pode sim. Depois que eu vi que eu não tinha colocado essa observação. Esses dados que a gente tirou foi dos dados do nosso ultrassom, mas a maioria deles pode fazer a higiene local com água também, água direta, mas só no local 1 e 2. Do 3 em diante você não pode, não. Uhum. Lá no João, teve uma vez que eu fui lavar e todo mundo ficou assim, meu Deus, mas você tá lavando o Meu Deus, não pode. Não pode sim. Então show. Lembrando que lavar ultrassom você vai tirar a sujidade, né? Você não vai tornar o hábito a necessária, você vai continuar transmitindo aí coisas de um paciente para o outro, né? Sim. Então, por isso que a gente acaba... Mas está certo, pode lavar sim. Enquanto vocês pensam nas perguntas, eu vou... Flávio, posso falar? Só queria parabenizar a Flávia mesmo, a aula ficou muito legal, e parabenizar o Caio pela orientação, ficou um conjunto muito legal, e espero que todos os residentes cada vez mais criem o hábito de descobrir a riqueza e o prazer que é ter uma aula orientada de forma robusta, para que isso se torne um hábito, como sempre foi, né? Mas um pouquinho, talvez, perdido, o da orientação, né? A orientação franca mesmo da aula, eu acho um aspecto muito legal. Todo mundo só sai ganhando. Foi excelente a aula. Parabéns para você. Muito bom mesmo. Estou bem contemplado pela aula. Eu tinha vontade de fazer essa aula pessoalmente, inclusive. Estou me sentindo realizado pela aula que vocês fizeram. Está muito boa. Não tem, acho que vocês fizeram escolhas excelentes aí dos mandamentos, né? Ter que preencher 10 é difícil, né? Porque a gente fica preso no número, e aí, mas eu não senti falta de nenhum. Então, a gente até comentado com a Caio, já tinha até deixado aqui. Eu não sabia exatamente quais seriam os 10, né? A gente tinha noção de um 7. E, assim, não senti falta, né? Então, isso é muito bom. Estou bem satisfeito aqui com a aula. Espero que vocês aproveitem aí os atalhos, né? O Caio falou. Eu acho engraçado, às vezes, o R3 fala da experiência, né? Que mas é muito interessante. A gente fala que, o Reginaldo, a gente costuma falar que ser preceptor é ensinar atalhos, né? Então, essa aula é um grande atalho. Né? Acho que a gente demora muita coisa para aprender, então essa aula se presta demais a isso. Eu fiquei muito satisfeito com toda a aula que eu vejo que ensina atalho, fico muito feliz. Essa aula
ela faz isso, né? Acho que ela faz essa missão que a gente tem de compartilhar aprendizado, né? A gente tem até o grupo lá no Odilon, né, que está um pouco subutilizado, que é o do aprendizado compartilhado. Acho que essa é a essência dele, né? Eu aprendi que quero virar e compartilhar com os outros. Então, queria elogiar, assim, que o espírito dessa aula, acho que foi quando o Caio postou lá a questão, Caio, tem uma aula aí, vamos vamos fazer essa aula, né? E o Bernardo falou muito bem agora, né? A gente quer que os residentes apresentem as aulas com orientação nós temos que ter mais esse hábito, né? O staff falar é muito bom, né? O preceptor viria dar uma aula, mas a gente valoriza mais a orientação, né? A orientação, ela tem mais valor, o residente fazer aula orientada por um preceptor, aí você está chegando num produto que é um produto dessa interação, né? Então, reforçar que esse é o caminho, né? A gente quer compartilhar aprendizado, a gente quer que esse caminho ele seja trilhado pelo residente, mas que o produto da aula ele seja desse dueto aí, do dueto ou até maior aí de quem esteja envolvido. Fiquei bem satisfeito aí, parabéns para a dupla pelo professor. E eu estava comentando aqui com a Nath, né? A gente começou com um guia, né? Com mensagem de WhatsApp. Essa aula tem que terminar com... eu acho que a Flávia fez mais sua obrigação, viu, Caio? A obrigação do residente durante seu estágio, produzir esse tipo de coisa. Então, se ela está no estágio que é exclusivo, que essa vida não está tão pesada, né? Ela só piora, não é? Você está aí na sua vida profissional, ela está no R3, chuchu a vida de R3. Ela piora bastante, né, Nath? Então, acho que é isso mesmo. A gente tem que encaixar. Eu gostei muito dessa aula também, por causa que em uma semana ela foi produzida. É isso. Se tiver mais que uma semana, não dá para aprender para a vida. Se você precisa de um mês para 2 meses para produzir uma aula, não é que nunca isso vai acontecer, como é que você vai estudar para o seu cotidiano? Né? Então, a gente precisa de... Né? Antigamente, a gente não deixava... né? Por desenho, a gente nunca dava aula para o residente com mais de 2 semanas de antecedência. Então, a gente tem que, acho que, retomar um pouco essa prática, né, de entender que a aula tem que encaixar na rotina, porque se ela não encaixa na rotina do residente, ela não vai encaixar na rotina do profissional, né? Então, acho que... Então, falei assim de várias coisas, porque eu vejo a gente atingindo isso, né, nessa aula de hoje, né? Um conhecimento prático, pronto para usar, pronto para ser processado num guia, né, para além da aula, devolver um pouquinho do que ela começou, essa interação entre residente e preceptores, compartilhamento de aprendizado, acho que foi excelente mesmo. Ô, Léo, E acho que você ia falar do produto, né, Léo? Porque essa aula tem que virar um produto. Agora. Eu já falei, né? Agora, não sei, né? Flávia e Caio, né? Agora é traduzir essa aula, acho que ela tem que virar um livretinho, né? Esses slides mesmo, se quiser manter no formato de mandamento, a gente pode até... O 8º mandamento merece uma discussão melhor sobre esse 8º mandamento, porque ele é fácil dele se contradizer alguns dos outros mandamentos, né? Da gente transformar uma coisa promissora numa coisa certa, né? E aí, mas foi muito bem que durante os slides vocês colocaram bastante os riscos, né? Do mau uso e tudo mais, mas é um mandamento que eu teria um pouco mais de cuidado de falar para os outros. Do jeito que ele foi apresentado, acho que foi muito bem explicado, mas é um mandamento que eu provavelmente reescreveria esse mandamento. Mas o conteúdo dele está excelente mesmo, né? Da gente virar e utilizar, mas ele tem riscos aí. E eu, na minha experiência, vi ele ser muito mais mal usado do que bem usado, né? Então, precisa realmente... Ficou bem claro aí que vocês colocaram os riscos, eu acho que isso que tá bom. Mas então, Flávio e Caio, podemos voltar, né? O Caio começou escrevendo como uma mensagem de WhatsApp, de um textinho. Acho que agora está bem processado para a gente virar e traduzir esses slides mesmo, assim, acho que traduzir aí essas dicas que vocês fizeram, né? Tipo, uma frase, um slide das dicas e tudo, e o pessoal, acho que vai ser um bom legado aí para essa aula e a gente melhorar ele ao longo do tempo. Nath, algum comentário? Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Isso aqui dá discussão infinita, viu, gente? Cada mandamento disso aqui, eu acho que não vai dar para a gente discutir hoje, acho que foi bem... então, dúvida que vocês tiverem, a gente conversa um pouco. Se não, a gente acho que vai espalhar essa palavra aí no dia a dia, cada um deles dá para fazer uma discussão bem ampla dela.
Eu queria só fazer um comentário. Primeiro, parabéns pela aula, gente, muito boa mesmo. Mas o Caio deixou uma deixa aí de ter uma aula de simulação de POCs na PCR. Falou que teria que ter uma simulação para a gente poder usar bem e aprender. Fica essa deixa aí da gente ter essa aula no futuro. Acho que vai ser bem legal. A gente tem uma agenda, né, de simulação que é na quarta-feira, que a gente está precisando retomar agora. Né? Vamos tentar retomar. A ideia é que pelo menos uma vez por mês a gente tivesse a agenda de simulação na quarta. Já fica aí como uma questão. Eu quero muito ter mesmo, né, essa simulação da PCR, porque eu quero ver ela ser usada. Minha prioridade é não atrapalhar. Né? Então, utilizar com treinamento mesmo. Quem não tiver treinado, não... Léo, agradeço aí pelas palavras, pelos insights aí que você me mandou. Na verdade, eu tenho, não é de boca para fora, não, a vontade de fazer simulação de POCs na PCR. Eu já tenho um treinamento pronto, que é quando eu era parceiro do Juliano no curso dele. Então, eu já tenho mais ou menos uma esquematização pronta, que é de realmente simular como que entra, como que aborda, para que lado vai, como que grava imagem, como que analisa, como que não atrapalha. A gente define a equipe de PCR em todo plantão meu, mas acho que a equipe toda tem que estar familiarizada para não estranhar e nem deixar o ultrassom atrapalhado mais do que ajudar. O meu mandamento seria esse, viu, Caio? Aí. Não permitirás que o ultrassom atrapalhe a reanimação. Pronto. Mais um mandamento. Eu renomearia ele, né? Ele tem potencial para uso, que ainda a gente tem que... por isso que eu estou falando, essa discussão é super ampla, né? A gente não sabe direito várias dessas coisas que foram levantadas, né? No meu tempo, que não é absolutamente o tempo de ninguém aqui, que o Armando já não está aqui, existia um negócio que chamava atividade elétrica sem pulso com dissociação eletromecânica. Isso acabou um pouco. A ESP era dividida em dissociação eletromecânica, porque era aquela história de que tinha evidências de que tinha contração, mas não tinha atividade elétrica. O ultrassom tornou isso atual de novo. Olha que interessante. Então, quando eu aprendi sobre RCP, você tinha dissociação eletromecânica. Hoje em dia, a pseudo-AESP, de certa forma, é a dissociação eletromecânica. Você tem ali, não está vendo, né, atividade elétrica, você está vendo atividade mecânica. E antigamente, o que aconteceu foi que, por que isso mudou? Não faz diferença. Se tem atividade mecânica e não tem atividade elétrica, né, o prognóstico é semelhante a não ter atividade elétrica. Então, agora nós estamos discutindo e estamos na dúvida se ter atividade elétrica, fibrilação fina e tudo isso tem realmente implicações prognósticas. A gente não sabe, né? A gente está levantando essa lebre de novo e a gente precisa virar a estudar, né? Então, realmente, o papel do ultrassom hoje ele estaria mais aí na identificação do diagnóstico diferencial, mais do que a gente, né? O resto ainda é muito incerto. E é o meu receio, né? Da gente trazer aí para o dia a dia uma prática que está incerta e a gente precisa de outras práticas, né? Então, estou muito interessado nesse treinamento porque eu quero que as pessoas saibam como é que entra com o carrinho, mas antes disso, quem que está escalado para reanimação hoje? Quem que é o líder? Tem coisas que... Então, acho que tem que ser treinado parte 1 e parte 2, viu, Caio? Parte 1 vai ser o nosso pit stop da PCR, né? A gente se vê como pit stop. A parte 2 vai ser ultrassom. Aí eu acho que tem mais sentido a gente virar e fazer isso. O que você acha, Nath? É isso. Vocês estão falando tanto, vocês não estão me deixando nem falar. Mas é isso mesmo, vocês estão certíssimos. Vão retomar essas simulações. Obrigada, Sofia, por provocar. Estou precisando mesmo. E eu fiquei muito feliz com a aula, especialmente a orientação do Caio mesmo, trazer mensagens-chave tão importantes que a gente tem lutado tanto para convencer as pessoas, né, que estão muita gente na contramão do que foi falado aqui. É muito gratificante saber que a gente está alinhado, né, com pessoas... Eu não sou velho igual o Léo, não, mas pessoas bem mais jovens e que já estão com essas mensagens-chave tão importantes, né? Nossa, o Caio não era cristão quando ele era residente. Foi bom demais ver. Muito bom. Eu fico muito, muito satisfeito de ver a evolução, né? Por orientar essa aula, que a gente vê que sinta essa evolução assim,
Primeira vez que eu falei sobre um ultrassom com o Caio e a Clarice, sobre que essa linha B não é congestão, eles olharam para mim com uma cara assim, do tipo, como, o que você está falando? E aí é muito bom ver hoje isso, né? Eles darem essa aula e ter esse entendimento assim, em todos os mandamentos. É muito legal, fiquei bem satisfeito. Pessoal, é isso então, muito obrigado. Nos vemos aí nas nossas próximas sessões aí, regularmente na terça, e na Abramed daqui a um mês de novo, a gente se vê de novo. Boa noite, obrigado para todos. Parabéns demais para essa dupla. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.